Bom dia, queridos. Eu gostaria de trazer para vocês uma coisa muito séria de advertência. Você sabe a diferença entre o chamado pastor e o pastor chamado? Você sabe. Então receba. O chamado pastor tem título sem unção nenhuma. O pastor chamado, a sua unção vai além do título. O chamado pastor tem visagem e o pastor chamado tem visão. O chamado pastor come a carne das ovelhas, toma o leite e se cobre com a lã, porque é lobo. O pastor chamado se cobre de amor e da vida das ovelhas. O chamado pastor tem aparência, não tem essência. O pastor chamado, sua essência vai de dentro para fora. O chamado pastor é pasto seco no juízo final. É isso aí. E o pastor chamado é fogo sagrado para queimar a seara do inferno. O chamado pastor, seu púlpito é um palco, porque reza a estrela. Mas o pastor chamado, seu púlpito é um altar, porque seu eu morre e Deus vive. O chamado pastor, seu púlpito é uma trincheira, porque mata tudo e a todos. Mas o pastor chamado é Deus que aparece, é Deus que fala, é Deus trazendo vida e espiritualidade. O chamado pastor, seu púlpito é o mercado, porque é carnal. Agora, o chamado pastor está na cadeira errada porque é um profissional de púlpito. Mas o pastor chamado foi colocado pelo Deus certo, no tempo certo, no lugar certo e na cadeira certa. Você que me ouve aí, está me entendendo? O chamado pastor, a motivação é pelo dinheiro comprado pelos homens. Mas o pastor chamado, o Espírito Santo motiva para ganhar homens para Cristo. Está entendendo, meu irmão? O chamado pastor prega e não vive, os outros se escandalizam. Mas o pastor chamado vive e prega e o povo segue. O chamado pastor vai ser arrebentado. Mas o pastor chamado vai ser arrebatado. O chamado pastor, queridos, pensa que é e não é. E o pastor chamado, ele sabe que quem é o Deus que fez ele ser. Portanto, se você não tem chamada, sai daí. Saia daí, porque Deus sabe quem é e quem não é.